Nós estamos passando uma época difícil. Eu não sei se é porque Jesus está voltando. Algo está acontecendo no meio do povo de Deus. Eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Coisas na nossa vida, na minha e na sua, têm vindo para trazer profunda tristeza. É verdade ou não é, irmãos? Tristeza. A gente serve um Deus maravilhoso, a gente serve um Deus vivo, mas nós estamos numa fase hoje onde os crentes estão tristes. Os crentes estão tristes. Não existe mais aquela alegria, sabe? Aquela alegria da pureza. Você olha numa criança, ele não está nem aí, né? Eu vejo minhas netinhas, a minha filha vai dar banho nelas, arranca toda a roupa, sai correndo para o quintal, se o portão estiver aberto, sai para a rua, pelado, não está nem aí. É uma pureza, não tem maldade nenhuma. E quando nós éramos bebês espirituais, nós éramos assim, puros. Era uma alegria, era um fervor, era uma satisfação estar com Jesus. Mas nós fomos crescendo, amadurecendo, ficando analítico, crítico, começando a olhar as coisas com outros olhos, e a gente começou a ter o seguinte pensamento: aquilo está me entristecendo, isto está me entristecendo, o que está acontecendo na igreja está me entristecendo, o que está acontecendo na minha casa está me entristecendo, o que está acontecendo no meu trabalho está me entristecendo, o que está acontecendo na minha família, com os meus filhos, estão me entristecendo. E a gente passa a ser agora um crente triste. Um crente triste. Eu sei, Jesus está comigo. Eu sei que se Ele voltar agora eu vou para o céu. Eu sei. Mas eu estou triste. Eu estou triste. E eu gostaria de, antes de entrar na pregação, se existe alguém aqui triste, nós vamos quebrar o protocolo um pouquinho, e eu vou convidar você para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se pudesse ajoelhar, mantenha uma distância um pouquinho um do outro. Se não pudesse ajoelhar, você fique em pé, e eu quero orar por você. Se existe alguém aqui no nosso meio que está triste e gostaria de receber um acalento do Senhor Jesus nessa noite, a mensagem vai girar em torno disso, mas eu quero começar orando por você. Pode levantar e pode vir, no nome de Jesus Cristo. Pode se ajoelhar, mantenha uma certa distância. Você está triste? Venha. Venha. Nós vamos orar com você. Tem mais alguém? Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Quem vai orar com vocês agora vai ser o homem o único na Bíblia que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E eu gostaria que eu sei que tem mais pessoas tristes, mas às vezes, irmãos, essa nossa dificuldade de quebrantar o coração impede-nos muitas vezes de recebermos a nossa bênção. Estamos sofrendo, mas temos dificuldade de quebrantar o coração. A primeira coisa que você tem que fazer para receber a sua bênção é vencer a você mesmo. Se você não consegue se vencer a você mesmo, mas eu vou lá na frente, eu vou me expor. Não, ninguém vai perguntar o que está acontecendo com você e qual é o motivo da sua tristeza, porque também não interessa. A sua vida é sua vida, mas Deus tem interesse.
E quando você se levanta e vem para frente para receber a oração, não só Deus fica feliz, como o diabo fica bravo, porque ele está vendo que realmente você está se rendendo aos pés de Jesus. E quem vai orar com vocês agora é Davi. Eu vou ler a oração dele no momento que ele estava muito triste, muito triste. Eu quero que todos fechem seus olhos agora. Todos fechem seus olhos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões e os meus pecados sempre me perseguem. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, Senhor, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação, Senhor, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios e nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e é um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Pois a tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Obrigado, Jesus, por esta oração que um dia Davi fez, quando ele estava num momento de profunda tristeza, pedindo: meu Deus, devolva a alegria da minha salvação. Só pelo motivo de eu ser salvo e o Senhor habitar dentro do meu coração, eu já tenho tantos motivos para ser uma pessoa alegre e feliz, mas a tristeza que entrou sem ser convidada no meu coração tem realmente acabado com a minha vida. Por isso eu peço agora, Senhor, devolva-me a alegria da tua salvação, devolva a alegria da tua salvação a cada coração quebrantado que está aqui neste altar nesta noite. E eu sei que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor atende as nossas orações, e nós iremos voltar para os nossos lares com os nossos corações mais realmente acalentados, Senhor, consolados, porque o teu bálsamo precioso está sendo derramado sobre nossos corações agora. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. De todo o coração nós oramos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Pode voltar para os seus lugares. Aleluia. Deus abençoe. Eu tenho certeza absoluta de que o Senhor já está fazendo a obra nos seus corações. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Baseado no versículo 12 do Salmo 51 que acabamos de ler, um Salmos que Davi, que era um homem que foi escolhido por Deus, recentemente pregamos sobre ele, tinha a unção do Senhor, um homem que tinha ousadia, coragem,
um rei que nunca perdeu uma guerra, um homem que Deus estava com ele, mas de repente ele permitiu que o pecado entrasse na vida dele. E o que rouba a nossa alegria, irmãos, é o pecado. Você que não tem estado alegre ultimamente, começa a analisar todas as razões e motivos, o porquê a tristeza, vai ver se existe ou não pecado ali. É verdade ou não é, irmãos? Então este salmo foi escrito quando Davi estava numa tremenda tristeza, angustiado. Ele estava sentindo como que se Deus tivesse o abandonado. Mas Deus mandou a ele um profeta Natã. E o profeta Natã chegou até Davi e começou a conversar com ele, com o rei, e começou a expor a situação, e começou a falar com ele de Deus. E aí ele reconheceu o seu erro, e ele fez esta oração de perdão, pedindo perdão para Deus e clamando para que Deus restituísse a sua salvação. Essa história da queda de Davi nós vamos ler no livro de 2 Samuel, capítulo 11, 12, e eu gostaria de compartilhar alguns versículos que fizeram com que Davi, que tinha absolutamente tudo para ser o homem mais feliz do mundo, ele era o rei de Israel, ele tinha uma posição grande, ele era rico, ele tinha o dinheiro que ele queria, ele tinha o número de esposas que ele queria, ele tinha tudo, e ele tinha a unção do Espírito Santo, ele era o homem segundo o coração de Deus, ele não tinha absolutamente nada para realmente trazer uma tristeza tão profunda como essa no seu coração. E nós vamos fazer alguns comentários a respeito da vida, ou desta situação, porque a vida de Davi foi uma bênção, mas ele teve um momento de dificuldade, o momento que gerou a tristeza no coração dele. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 1, diz que era hábito dos reis irem para a guerra. Os reis, eles tinham a responsabilidade de comandar o seu exército, mas neste dia, Davi não foi. Davi agiu com uma irresponsabilidade, porque ele deveria estar à frente da guerra, mas ele não foi. E muitas vezes, irmãos, nós sofremos por quê? Porque Deus nos quer num determinado lugar e a gente deixa de estar no lugar em que Deus quer que estejamos para estar em outro lugar. Ele agiu com irresponsabilidade. Deus dirigia a vida dele. E seguramente naquele dia Deus falou assim: Davi, vamos lá, hoje tem mais uma para nós aí, vamos nessa. Ele chegou para o povo e falou: pessoal, vai vocês, vai, porque eu vou ficar em casa, não vou não. Hoje eu resolvi não ir. O grande perigo de não estarmos onde Deus quer que estejamos. Segunda coisa, no versículo 2, diz que uma tarde Davi levantou-se do seu leito depois de ter dormido. Davi naquele dia, ele não era aquele homem ativo, ele estava preguiçoso, ele estava negligente com a sua responsabilidade. Ele tinha um compromisso e ele deixou de cumprir com o seu compromisso. Ele praticou ali um pecado da indolência, que quer dizer negligência, inércia, preguiça. E muitas vezes, irmãos, nós sofremos, e as causas das nossas tristezas são porque agimos da mesma forma. Muitas vezes nós somos insensíveis
com relação às responsabilidades que Deus nos atribui. Porque a partir do momento que nós somos salvos e fazemos parte agora deste exército, nós temos responsabilidades. E não é difícil para a gente entender isso. Na empresa que você trabalha, se você não for responsável lá, seguramente você vai ter 1, 2 advertências e na terceira você vai ser despedido. É verdade ou não é? Você tem que ter responsabilidade. Na sua família, quando você assume uma família, você tem que cumprir com as suas responsabilidades. Se não assume, a família começa a ser desfeita. Na escola, você tem a responsabilidade de estudar, fazer as lições, ir lá, cumprir com a carga horária e tirar uma nota boa, porque se você não cumprir, você não conclui o curso que você tanto precisa. E as coisas de Deus não são diferentes, irmãos. Quando Deus nos chama, Ele atribui funções, como nós dissemos ontem na pregação, Ele nos dá dons, talentos, para que nós possamos usar. Nesse dia, Davi, em vez de ir para a guerra, resolveu dormir. Hoje eu tirei o dia para dormir. Mas hoje não é dia para dormir, hoje tem guerra. Hoje não é dia para dormir. Irmãos, há tempo para todas as coisas. Há tempo que a gente tem que dormir, porque o sono é necessário, mas tem hora que não é para ficarmos dormindo. Davi cometeu um terceiro erro, que foi a curiosidade. Subiu em cima do seu terraço, depois de dormir o dia inteiro, e o povo guerreando, e Deus queria que ele estivesse na guerra. E aí lá em cima, diz o versículo 2, que ele viu uma moça banhando-se e achou muito linda, e perguntou: quem é essa moça? Quem é essa moça? Curiosidade. Muitas vezes a nossa tristeza, irmãos, é consequência da nossa curiosidade. A gente querer colocar os nossos olhos onde a gente não deve colocar os nossos olhos. Uma das obras da carne é a concupiscência dos olhos. Tem coisas que nós não precisamos ver. Tem muitos sites que nós não precisamos olhar na internet. Tem muitas literaturas que nós não precisamos ficar lendo, porque é perigoso, é muito perigoso. E aí talvez você diga assim: não, mas eu sou muito bem casado, eu não vou ter problema. Nesta área que Davi teve, sexual, ele desejou a moça lá, Betseba, mandou trazer ela para casa, e tiveram um relacionamento íntimo. Eu não tenho esse problema. Às vezes, irmãos, a nossa cobiça não está nessa área, mas está numa cobiça por dinheiro, por cobiça, por prestígio, ou qualquer outra fraqueza. Então cuidado onde você coloca os seus olhos. Às vezes a gente coloca os nossos olhos em determinadas coisas que vão nos trazer tristeza. O versículo 4 diz que, tendo ela purificado da sua imundície, voltou para casa. Tentou disfarçar, como que se nada tivesse acontecido. Muitas vezes nós também fazemos coisas, irmãos, e tentamos disfarçar, encobrir. Principalmente quando a gente faz coisa errada. É verdade ou não é? Você não quer que ninguém descubra. A moça lá teve um relacionamento com Davi, tomou banho, ficou cheirosa, voltou para casa como que se nada tivesse acontecido. Só que ela voltou grávida. Às vezes a gente pensa: não, ninguém vai descobrir, ninguém vai ver nada. A gente tenta, e quando não mentimos, né? Quando as pessoas não confrontam ainda, e a gente mente, fala: não aconteceu nada, não. E a palavra de Deus que diz que toda mentira provém do inferno, e todo mundo que mente é filho do diabo. E tudo que o diabo quer é ver o teu coração triste, quer ver você amargurado, quer ver você sofrendo.
O diabo quer transformar a tua tristeza numa depressão. A depressão tira a alegria de viver da pessoa. E muitas pessoas até acham e optam por tirar sua própria vida. Por quê? Acha que não tem mais jeito. Depois que ele descobriu que a moça, esposa de um dos homens de confiança sua, estava grávida, ele armou uma cilada para tirar a vida do marido da moça. Olha tanta coisa que passou na cabeça de Davi, por causa de uma bobagem, porque ele não foi para a guerra. E aí ele remanejou o exército e pegou Urias, que era o esposo de Betseba, e falou: você vai lutar na linha de frente. Ele não era de linha de frente, ele era um dos comandantes que ia lá atrás dando coordenada, mas ele era submisso e ele foi. E no primeiro confronto ele morreu. Traiu uma das pessoas de sua confiança. Quantas vezes, irmãos, a gente não tem a mesma atitude no nosso dia a dia? Um erro puxa o outro. A gente comete um pequeno erro e depois a gente tenta consertar aquele erro com outra coisa que não está tão certinha, e depois a gente tenta consertar com uma outra coisa que também não é tão lícita, e a hora que a gente vai ver que uma avalanche não começa com um montão de pedras, é uma pedrinha que vai desmoronando a outra e vai aumentando, e quando chega lá embaixo é aquela loucura total. Talvez, se você hoje não está alegre, você chegou aqui triste, é porque talvez tenha problemas dentro de nós, do qual a gente não consegue enxergar. Mas nós vamos orar e nós vamos conseguir ver. Às vezes ele fala: não, nenhum desses pecados aí que Davi cometeu se encaixa dentro da minha vida e do meu dia a dia. Mas tem muitos outros, irmãos, que se encaixam muito bem. Hoje em dia a gente vê o ódio, hoje em dia a gente vê a mágoa. Alguém não pode fazer ou falar alguma coisinha para a gente que a gente já fica magoado. Hoje em dia existe a inveja, o rancor, a amargura, a intriga, a inimizade, o orgulho, a vaidade e tantas coisas, irmãos, que a gente, sem perceber, por um capricho da gente, a gente deixa entrar dentro do coração. E é o que eu disse, uma avalanche não começa com muitas pedras, mas com uma pedrinha. Um rio imenso não começa com muitas águas, ele começa lá com a nascente, com um biquinho de água que nasce lá na nascente. E aí ele começa ali, aí vai se aglomerando aquela água, vai se aglomerando e de repente forma aqueles rios monstruosos. É uma coisinha. Tudo que o diabo quer é uma brechinha dentro do nosso coração. Mas hoje, a maior dificuldade que eu vejo no meio do povo de Deus é a gente ser sincero com Deus. Eu louvo a Deus porque todos os domingos de manhã nós temos aqui o nosso momento de oração, e a gente vem e aqui a gente dobra o nosso joelho e a gente pode rasgar o nosso coração com Deus. Eu sei que em casa é mais difícil de termos esses momentos, por isso que nós proporcionamos para cada pessoa esta oportunidade de estar aqui na igreja, abrindo o seu coração e falando com Deus. Hoje em dia a dificuldade que nós temos de abrir o nosso coração, porque a gente abre o coração para a pessoa errada. Você abre o coração para o seu melhor amigo, e o seu melhor amigo hoje, às vezes amanhã vai se tornar no seu pior inimigo. E aí depois de você ter levado 2 ou 3 pancadas dessa, você fala: quer saber de uma coisa? Não abro meu coração mais para ninguém. É verdade ou não é? Não abro mais para ninguém.
já levei cada uma. Mas Davi escreveu no Salmos 32, versículo 3: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu mantinha oculto, ninguém tinha visto a arte que ele fez, ninguém sabia, ele era o rei, ele podia todas as coisas, tudo, ninguém, absolutamente ninguém, e se alguém soubesse também não ia falar porque ele era rei, mas Deus estava vendo, e a mão de Deus estava pesando, e ele falou: enquanto eu escondia, o meu corpo se definhava, ia secando de tanto sofrimento. Irmãos, o nosso sofrimento muitas vezes é porque nós escondemos os nossos pecados. Pecado, para ser perdoado, tem que ser confessado. Davi não teve medo de confessar. Quando Natan contou uma história para ele lá, ele pegou e abriu o coração para o profeta e falou: sou eu fiz isso aí. Esse cara sou eu, Davi falou. Antes que o Roberto Carlos falasse, ele falou: esse cara sou eu. E aí então, ele começou a confessar. E a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados, Ele joga no mar do esquecimento e nunca mais lança na nossa cara. Nunca mais se lembra dele. Mas é necessário confessar. A gente faz as coisas erradas, depois fala: se eu falar vou ter problema. Não, você vai ter problema se não falar, porque às vezes a gente é macho para fazer, mas não é macho para assumir. É verdade ou não é? A gente é macho para fazer, mas não é para assumir. Então, por isso que Davi falou: Senhor, confessou todos os seus pecados e falou: restitui a alegria da minha salvação. Quero concluir a mensagem de hoje contando uma historinha que já rolou há muito tempo na internet e é muito conhecida. Um pai tinha um filho que era muito desobediente, mas o filho desobedecia demais. E um dia, esse pai chamou o filho e falou assim: filho, vem cá, tem um poste de madeira aqui na frente de casa, não tem? Tem. Ele falou: vou fazer o seguinte, toda vez que você desobedecer, eu vou lá e vou bater um prego no poste. Tá bom. E olha, rapidinho, o poste ficou lotado de pregos, porque o moleque era desobediente, desobedecia mesmo. Quando aquele menino viu o poste, e ele falou assim: e cada vez que você não for desobediente, obedecer, eu tiro um. E o menino só desobedecia, o poste encheu de prego. Aí um dia o menino olhou aquele poste lotado de prego de todo lado, ficou muito triste, falou: caramba, tá feio o negócio do meu lado, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a obedecer. E ele começou a obedecer, e cada obediência era um prego arrancado. E a vida do menino melhorou tanto que um dia não tinha mais prego no postes. E aí o pai falou assim: parabéns, filho, não tem nenhum poste, nenhum prego mais naquele poste. Aí o filho, tristonho, falou: é, pai, prego não tem nenhum, mas as marcas dos pregos estão todas lá. Então, irmãos, a gente muitas vezes age infantilmente na nossa vida espiritual, paga as consequências, arrepende, pede perdão, Deus perdoa, joga no esquecimento, mas a cicatriz fica, a cicatriz fica. Eu creio que hoje é dia da gente consertar a nossa vida com Deus. Hoje é dia da gente restaurar a nossa alegria com Deus. Restaura a alegria da minha salvação. Tem uma musiquinha que as meninas cantam, né? Canta lá para nós, Graça. Gi e Companhia Limitada. Eu não sei se os novinhos vão saber, mas tudo bem. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos.
Eu vou orar por cada um de vocês que chegaram aqui. Eu sei que quando eu fiz o apelo para as pessoas que estavam tristes vir na frente, 10% da igreja vieram. Mas eu sei que a tristeza tem invadido o coração do povo de Deus. Mas nessa noite nós vamos sair felizes. Nós vamos sair contentes. Nós vamos dormir melhor. Porque o bálsamo do Espírito Santo de Deus estará sendo derramado sobre as nossas vidas agora. Enquanto as meninas cantam esta música, eu quero que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e cante com elas, mesmo que você não saiba a letra, não tem importância. Diz exatamente o Salmo 51: não retires de mim o teu Espírito, ó Senhor. Davi, quando fez esta oração, ele fez em lágrimas, em prantos, reconhecendo a tremenda bobagem que ele tinha feito. Quantas bobagens a gente faz, irmãos, na nossa vida, e às vezes a gente tenta só esconder, mas Davi falou: enquanto eu escondia, os meus ossos secavam, meu corpo definhava de tanto sofrimento. Mas quando ele abriu o seu coração, a alegria do Senhor voltou a habitar na vida dele, e ele voltou à normalidade. E é isso que eu quero que aconteça na vida de cada filho dele, teu, que chegou aqui nessa noite, Jesus, de cada um que está nos assistindo pela internet. Aleluia. Baixa a cabeça, fecha os olhos e faça esta oração junto com as meninas cantando. Não retires de mim o teu Espírito, ó Deus. Um coração limpo sempre quero ter. Não retires de mim o teu Espírito, ó Deus. Um coração limpo sempre quero ter. Restaura dentro de mim a alegria da tua salvação. Renova o espírito reto em mim. Abre os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Cria sempre, Senhor, empenho em mim. Não retires de mim o teu Espírito, ó Deus. Um coração limpo sempre quero ter. Não retires de mim o teu Espírito, ó Deus. Um coração limpo sempre quero ter. Restaura dentro de mim a alegria da tua salvação. Renova o espírito reto em mim. Abre os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Cria sempre, Senhor, um coração limpo em mim. Senhor Jesus, humildemente nós estamos aqui colocando a tua igreja nas tuas mãos. Nós sabemos que o inimigo tem se levantado de uma maneira feroz, tentando colocar tristeza nos corações das pessoas, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus que perdoa os nossos pecados, e nós estamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão, Senhor, pela nossa negligência. Quantas coisas poderíamos fazer para a tua obra, quantas vezes, Senhor, andamos em lugares que não deveríamos. Oh meu Deus, mas perdoe os nossos pecados, restaura a alegria da nossa salvação,
Eu suplico agora, ó Deus, que o teu bálsamo precioso seja derramado de uma forma abundante sobre cada pessoa que chegou aqui nessa noite e também de cada pessoa que está assistindo pela internet. Que possamos começar a sentir um alívio nos nossos corações, que nós possamos começar a sentir a alegria brotar nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que este culto possa verdadeiramente ficar marcado, ó Deus, na vida de cada pessoa que participou, seja presencialmente ou virtualmente, meu Deus, porque nós sabemos que o teu Espírito Santo, ele atua, meu Deus, de todas as formas. Oh, meu Deus, eu intercedo pela mãe da Adriana Barros, meu Pai, que está acamada neste momento e está participando do culto pela internet. Que o Senhor possa estar visitando ela agora, fazendo um milagre, Senhor, e restaurando a alegria, restaurando a saúde, o vigor e salvando esta alma, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio e a oportunidade de poder chegar na tua casa e poder ouvir a tua voz e poder prestar um culto a ti. Nós oramos no teu santo e precioso nome. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor?